bom, moçada? A aula de hoje da gente não é exatamente sobre biologia, ela é uma aula de ciências de uma maneira geral, onde a gente conversa um pouco sobre a maneira de fazer ciência, a gente conversa um pouco sobre o método científico. Nem sempre, né, gente? O conhecimento humano ele foi elaborado dentro dos preceitos do método científico. Durante muito tempo, o conhecimento humano se baseou no senso comum, na sabedoria popular, crendices, onde a moçada observava uma determinada situação e simplesmente aceitava por costume, porque todo mundo acreditava, e ficava mais ou menos por isso mesmo. Quando chega a moçada lá por volta da Idade Média, os pensadores da época começam a elaborar outras maneiras de ver o mundo, a pensar no mundo de uma maneira diferente. E surgem, por exemplo, ideias como do empirismo, né? Lá nas aulas de filosofia, você vai estudar um pouquinho melhor sobre isso, né? Nomes como, por exemplo, lá de Roger Bacon, de John Locke. Basicamente, o empirismo, ele vai explicar fenômenos baseado em experiências pessoais. Ou seja, segundo gente o empirismo, tudo que você vai elaborar de conhecimento tem que ser baseado no que você vê, no que você observa, no que você experimenta. Isso, gente, é bem interessante, mas tem um pequeno problema, né? Cada pessoa tem uma maneira diferente de ver o mundo, né? Se eu de repente vai lá e passo pela mesma experiência que você passa, eu posso tirar conclusões completamente diferentes, né? Então, o problema do empirismo como uma ferramenta científica é que você viu um fenômeno, eu vi um fenômeno. Cada um pode ter uma ideia diferente. Experiências pessoais têm uma influência muito grande do pessoal, né? Isso aí era lá por volta do século XIII, né, os anos 1200, que a galera começa a pensar de maneira empírica, né? Todo conhecimento deve ser baseado em experiências. Entretanto, em experiências pessoais, que, volto a dizer, não são completamente uniformes. Cada pessoa vê o mundo de uma maneira diferente. Tanto é que somente lá no século XVII, 1600 e caramba, que nomes como, por exemplo, lá do famosíssimo René Descartes, lá das aulas de matemática, lá das aulas de filosofia, começa a trabalhar, gente, com a ideia do método hipotético dedutivo, onde a gente agora vai elaborar o pensamento científico não apenas usando explicações baseadas em experiências pessoais, mas, gente, em experimentos controlados. Ora, gente, Descartes é aquele cara que fala lá do penso, logo existo. Descartes é aquele cara que vai lá defender que a razão é a medida de todas as coisas. E ele argumenta que uma explicação para um fenômeno, para que ela seja racional, ela tem que ser uma explicação que tem que ser aceita por todo mundo igualmente. Não interessa, por exemplo, se sou eu, se é você, não interessa a minha maneira de ver o mundo, não interessa a sua maneira de ver o mundo. Uma explicação para um fenômeno científico, ela tem que ser universal, ela tem que ser baseada em experimentos controlados, cujos resultados têm uma aceitação que vai ser universal. Que, seja lá qual for a pessoa que esteja vendo lá a experiência, vai chegar à mesma conclusão sempre. Agora, como é que você vai trabalhar para poder desenvolver experimentos controlados que tenham uma aceitação universal? Baseado, gente, na racionalidade. A razão como medida de todas as coisas. Então, como é que você vai trabalhar para elaborar o pensamento científico? Inclusive, eu faço aqui logo uma pausa, adianto uma ideia. Existem várias maneiras de ver o mundo, né? Você pode, de repente, lá pensar no mundo, né, dentro lá da sabedoria popular, que você sempre acreditou que acontece, mas que não necessariamente é uma ideia científica, não é necessariamente uma ideia que se você vai lá e começa a puxar para explicações baseadas no método hipotético dedutivo, que exige experimentos controlados, essas explicações da sabedoria popular, elas vão cair por água abaixo. Outra maneira muito importante de ver o mundo, né, gente? Diz respeito lá à religião. E, inevitavelmente, existem lá campos, existem pontos onde ciência e religião vão acabar se chocando, né? Daí é muito complicado falar a respeito disso, né? Estou mexendo lá num vespeiro, mas deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar uma visão bem neutra sobre o assunto. Qual é a diferença entre religião e ciência? Ah, gente, é uma diferença muito simples. Ciência, ela é testável. Ciência, ela é passível de teste. Quando eu falo, moçada, que alguma coisa é científica,
Isso quer dizer que ela pode ser testada, que eu posso fazer um experimento controlado para poder verificar se uma determinada situação é verdadeira ou não. Já quando eu falo, por exemplo, lá em religião, gente, é fé, não tenho como de repente testar isso, você acredita e ponto, e ficamos por isso mesmo. Agora, eu só não posso argumentar que a religião é uma ciência. Eu não posso de repente chegar e pegar, por exemplo, uma ideia como o Gênesis bíblico, né? Deus criou o mundo em 7 dias, etc e tal. Mas não estou dizendo que está errado. Quem me garante que isso é verdadeiro? Quem me garante que isso é falso? Eu não tenho como chegar a dizer isso. Eu não estava lá quando o mundo foi criado para saber se ele foi criado de um jeito assim ou de um jeito assado. Pode ser de repente lá que o que a Bíblia escreve seja verdadeiro ou falso. Eu só estou dizendo o seguinte, eu não posso levar isso como ciência. Por um motivo muito simples. Eu não tenho como testar essa situação. Eu não tenho como fazer uma experiência para verificar se Deus teria como criar o mundo em 7 dias ou não. Caramba, não tem como testar. Você acredita? Beleza, ninguém tem nada a ver com isso e ninguém de repente tem o que discutir com você sobre isso. Só vou argumentar com você que não é ciência, porque para ser ciência tem que ser passível de teste. Para explicação por um determinado fenômeno ser aceita como ciência dentro lá do método hipotético dedutivo, não é, moçada, sabedoria popular, não são suas experiências pessoais. É um experimento controlado que vai ter que ter aceitação universal, ou seja, baseado na lógica, na racionalidade, uma que não me interessa quem você é, qualquer pessoa do mundo vai chegar à mesma conclusão quando observar o resultado de um experimento desses. Que tal a gente ver mais ou menos como é que funciona o método hipotético dedutivo? Vou tentar resumir para vocês, organizando em mais ou menos algumas etapas. Número 1, a observação de um fenômeno, de um fato, de um fenômeno. Inclusive, né, gente, eu vou ter que ficar aqui usando alguns termos que eu vou conceituar. O que é um fato, o que é um fenômeno? Em ciência, um fato, um fenômeno é uma verdade absoluta. É uma verdade que não exige comprovação. Tipo assim, né? O céu é azul, é um fato. Ô Landim, prove que o céu é azul. Não precisa, gente. Você vai lá, claro, durante o dia, olha para cima e você vai ver que o céu é azul. Né? Então, um fato, um fenômeno, né? Uma verdade absoluta que não existe uma comprovação prévia. Né? Então, a gente tem lá que você vai lá e observa um determinado fenômeno. Para a gente, inclusive, usar aqui nosso exemplo de método hipotético dedutivo, a gente vai contar uma história que eu vou estudar melhor sobre ela nas aulas de origem da vida, né? Mas uma história que todo mundo lembra, acredito eu, né? Que é aquela história sobre a biogênese, sobre geração espontânea, aquela crença que seres vivos podem surgir a partir de corpos brutos, né? Todo mundo lembra daquela história que lá na Grécia Antiga, o pessoal acreditava, por exemplo, lá, que os sapos vinham do lodo do fundo da lagoa, ou que, por exemplo, moscas vinham de carne podre. Gente, tudo isso era sabedoria popular, né? Senso comum. Era uma coisa que de tanta galera acreditar, era uma verdade para o pessoal que ninguém se preocupava em testar se aquilo é verdadeiro ou não. Só que estou falando de Grécia Antiga, estou falando de 2000 anos antes de Cristo, né? Sendo que, quando chega lá, mais modernamente, influenciada pelas ideias lá, né, do iluminismo, né, da lógica, a galera começa a ficar mais cri-cri, né? A galera começa a ficar lá mais chata. Peraí, prove para mim que o sapo vem do lodo do fundo da lagoa. Né? Eu quero ver com esses olhos que a terra há de comer, né, o sapo vindo do lodo. E a galera, quando começa a questionar desse jeito, já não dá certo. Um dos pioneiros na aplicação do método científico, na aplicação do prove que é isso aí que você está dizendo, foi um carinha, moçada, lá, chamado de Francisco Redi. Isso era, moçada, lá no século XVII, que o Francisco Redi, ele começou a questionar uma das crendices que há mais tempo existiam lá nas populações europeias, que moscas surgiam a partir de carne podre. Né? Ele vai lá, por exemplo, começar a questionar as ideias de geração espontânea, de abiogênese. Será que realmente moscas surgem de carne podre? Então eu vou me basear nas ideias do Redi, de como ele provou que moscas não surgem a partir de carne podre, derrubando ideias de abiogênese, de geração espontânea, que já vinham, moçada, lá há mais de 2000 anos de idade. Então, observação de um fato. Moscas se acumulam ao redor de carne podre. Prove, não precisa. Coloca um pedaço de carne em qualquer canto, que já vai estar cheio de mosca. Beleza? Observação de um fato.
Uma vez que você observa um fato, número 2, pode ser que você levante um questionamento, né? Ora, por que as moscas surgem a partir de carne podre? Né? Será que as moscas realmente surgem a partir de carne podre? Como é que as moscas aparecem lá naquela carne podre? Beleza, observei um fenômeno, moscas ao redor da carne podre, levantei um questionamento. E aí, né, moçada? Se você está desocupado, não tem nada mais de útil para fazer, pode ser que você resolva responder esse questionamento. Como é que as moscas vão aparecer naquela carne podre? E para isso, lá vai você coletar dados. Lá vai você, por exemplo, estudar as propriedades da carne. Lá vai você estudar, por exemplo, as moscas. E, gente, naturalmente, quando você vai coletando dados sobre aquele assunto, quando você vai estudando aquele assunto, naturalmente vai chegar uma hora que você vai dizer: opa, eu acho que a mosca vem de tal jeito. Opa, quando você diz eu acho, você está diante de uma hipótese. Gente, hipótese é um nome elegante para palpite. Quando você diz assim, eu acho que é desse jeito, você está exatamente levantando uma hipótese. Uma hipótese é uma explicação que você ainda vai ter que testar para ver se ela é verdadeira. Nesse caso, de tanto estudar a carne, de tanto estudar as moscas, chegou a hora que o Red vai lá e diz: eu acho que as moscas não surgem diretamente da carne podre por abiogênese, por geração espontânea. Não, eu acho que as moscas pousam na carne, colocam os ovinhos na carne e novas moscas aparecem. Nota que quando ele diz eu acho, ele está levantando a hipótese dele. É a explicação que ele quer testar. E uma vez, moçada, que você vai lá e levanta essa hipótese, levanta lá esse palpite, você vai então testar, verificar se aquela hipótese ela faz sentido, né? Para isso, a gente pode chegar e elaborar uma série de deduções. Gente, o que é que vai ser uma dedução? Dedução é uma previsão das consequências da hipótese. Ou seja, você deu o seu palpite. Uma vez que você deu o seu palpite, você pode dizer assim: olha, se o meu palpite for correto, vai acontecer isso, isso e aquilo. Você pode dizer assim: se é verdade que moscas não vêm da carne diretamente, que elas pousam na carne, depositam os ovos, para poder a partir de então originar novas moscas, que tal eu pegar a carne e não deixar as moscas pousarem nela? O legal da dedução para mim é que ela dá uma dica de como é que você organiza um experimento. Se é verdade, meu palpite, que as moscas têm que pousar na carne para botar os ovos para gerar novas moscas, dedução. Se eu não deixar as moscas pousarem, não botam ovos, novas moscas não aparecem. Isso aí, moçada, já estamos falando para vocês em relação à experiência. Ou seja, o experimento, o teste da hipótese nesse caso. Gente, para você poder elaborar uma hipótese, a gente tem lá algumas condições para a hipótese ser válida como científica. Ou seja, para a hipótese ser válida como científica, a hipótese tem que ser passível de teste. Ela, moçada, só pode ser colocada como uma hipótese científica se eu puder testar ela de alguma maneira. É uma ideia, gente, conhecida com o nome de princípio da falseabilidade. Quando a gente fala no princípio da falseabilidade, ora, o que é que eu quero dizer com isso? É que para uma hipótese ser viável dentro do método científico, ela deve ser verificável como verdadeira ou falsa. Ou seja, deve ser possível que eu verifique ela como sendo verdadeira ou falsa. Por exemplo, né? Ideias relacionadas à religião, de novo eu mexendo aqui num vespeiro, né? Mas tá. Porque, por exemplo, eu não posso dizer que o Gênesis bíblico é uma hipótese científica. Né? Ela não é científica, moçada, porque ela não pode ser testada. Eu não tenho como verificar se aquilo é verdadeiro ou falso. Eu não tenho como fazer uma experiência para saber se aquilo é verdadeiro ou não. Volto a dizer, eu não tenho como dizer que Deus criou o mundo em 7 dias, como eu também não tenho como provar que Deus não criou o mundo em 7 dias. Por isso que é uma ideia, é uma hipótese. Entretanto,
não pode ser colocado como uma hipótese científica, porque não passa pelo princípio da falseabilidade. Ela não pode ser testada, eu não tenho como verificar ela como sendo verdadeira ou como sendo falsa. Então, qualquer hipótese está valendo dentro do método científico? Não, não é qualquer hipótese que está valendo. A hipótese que pode ser colocada como científica é a que obedece ao princípio da falseabilidade, é aquela que pode ser testada, que eu posso verificar se ela é verdadeira ou falsa. Se eu não puder testar, não é uma hipótese científica. Outra coisa, qualquer experimento está valendo dentro do método científico? De jeito nenhum. Nós vamos ter algumas condições para a validade do experimento dentro do método científico. Na verdade, gente, duas condições fundamentais para a experiência ser válida dentro do método científico. Número 1, reprodutibilidade. Que é que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que a experiência é reprodutível, quer dizer que ela pode ser reproduzida quantas vezes eu quiser e o resultado delas sempre tem que ser o mesmo. Ou seja, se duas pessoas fizerem a mesma experiência e o resultado deu diferente, está errado. A experiência só vale se qualquer pessoa no mundo fizer a experiência e o resultado sempre der o mesmo. Se duas pessoas diferentes fizeram a experiência e uma deu diferente da outra, alguém fez besteira, aquela experiência não está legal. Se eu fizer a experiência 10 vezes e o resultado saiu diferente, tem alguma coisa de errada. Para a experiência ser válida dentro do método científico, eu tenho que poder reproduzir, eu tenho que poder repetir a experiência quantas vezes eu quiser e o resultado sempre tem que ser o mesmo aí no final das contas. A segunda condição para a validade de uma experiência é que a experiência ela tem que ser dotada de controle. Gente, o que eu quero dizer quando a experiência é uma experiência controlada? Quer dizer que ela vai lá, analisa uma única variável por vez. Quando eu falo que ela só analisa uma variável por vez, explicando melhor, a gente sempre vai ter que trabalhar, quando a gente trabalha com método hipotético dedutivo, com método científico, com duas etapas dentro da experiência. Chamamos, moçada, de grupo teste e de grupo controle. O grupo teste, ele é a experiência em si. Na verdade, é o que eu estou testando. Enquanto que o grupo controle, ele vai ser uma simulação das condições iniciais de observação. Sendo que tem um detalhe a mais em relação a isso aqui. Entre o grupo teste e o grupo controle, tudo tem que ser igual. Só pode ter uma única diferença entre os dois. Ou seja, somente uma variável, somente uma única coisa variando entre as duas. Não deu para entender? Claro, eu explico melhor. Observação de um fato. Moscas se acumulam ao redor de carne podre. Questionamento. Como é que as moscas surgem? Coleta de dados. Você vai estudar a carne, as moscas, e aí vem uma hipótese, um palpite. Eu acho que a mosca não vem da carne diretamente. Eu acho que ela pousa na carne, bota os ovos, e aí novas moscas aparecem. Dedução. Se é verdade que a mosca tem que pousar na carne para botar os ovinhos, para novas moscas aparecerem, isso quer dizer automaticamente que se eu fechar a carne num recipiente fechado, as moscas não vão entrar, não vou colocar os ovos, novas moscas não vão aparecer. Como eu estava comentando agora há pouco, a dedução é a base para a experiência. Se eu, gente, pegar, colocar a carne num recipiente fechado, por exemplo, com gaze, e não deixar as moscas entrarem, automaticamente novas moscas não surgem aqui dentro. Notem, gente, que uma vez que eu coloquei a carne dentro lá do recipiente, uma vez que eu fechei com gaze, as moscas não conseguem entrar. Isso aqui são minhas moscas, viu? Lindas minhas moscas. As moscas não conseguem entrar, não vai haver moscas aqui dentro. Bom, se não há moscas aqui dentro, alguém pode argumentar que é lógico, né, Landim? Que é porque as moscas não surgem a partir da carne. Eu acabei de verificar que a minha hipótese está correta. Que as moscas não vêm da carne, elas vêm de fora, pousam para botar os ovos. Se eu não deixar elas pousarem, novas moscas não aparecem. Na verdade, gente, eu não provei porcaria nenhuma. Se você parar para pensar direitinho, eu tenho várias possíveis explicações para não ter moscas aqui dentro. Explicação número 1. Moscas não surgem espontaneamente, elas vêm de fora e a gaze não deixa elas entrarem. Explicação número 2. Normalmente, gente,
a carne vira mosca. Mas essa carne aqui está com um defeito e ela não está conseguindo virar mosca. Eu sei que minha explicação foi completamente idiota. Como assim a carne com defeito? Não existe esse negócio de carne com defeito. Mas prove que minha explicação idiota não é verdadeira. Prove que se fosse outro pedaço de carne aqui dentro, não ia estar cheio de moscas. Outro argumento idiota. Normalmente a carne vira mosca. Mas o vidro não está deixando a carne virar mosca. Landinho, outro argumento ridículo, né? Prove que meu argumento ridículo está errado. Prove que o vidro está impedindo a carne de virar moscas. Tem uma maneira muito fácil de fazer isso, que é o grupo controle. Eu vou simular a observação inicial. Qual a observação inicial? É um pedaço de carne jogado em algum lugar sem a gaze. Se eu, moçada, deixar lá um pedaço de carne num vidro e não fechar com gaze, as moscas vão entrar, pousar na carne, depositar os ovinhos e novas moscas vão surgir. Sabe por que isso aqui é muito interessante? Porque ele derruba qualquer outro argumento que não seja as moscas vêm de fora. Se alguém disser não, existe geração espontânea, mas essa carne está com defeito e não está virando mosca, eu vou dizer, não, nada a ver, porque essa carne é igual a essa e essa aqui está com moscas. Então o problema não é com a carne. Se alguém vier para mim e disser, opa, é o vidro que está impedindo a geração espontânea, eu vou dizer, nada a ver, porque esse vidro ele é igualzinho. E aqui tem moscas e aqui não. Então o problema não é a carne, porque a carne é a mesma. O problema não é o vidro, porque o vidro é o mesmo. Qual a única diferença entre uma parte e outra da experiência? A gaze. Qualquer explicação para o fato de não ter moscas aqui dentro e ter moscas aqui dentro, não pode vir da carne, porque a carne é igual. Não pode vir do vidro, porque o vidro é idêntico. Qual a única diferença? A gaze? Então a explicação tem que vir da gaze. E aí, gente, só sobra uma única explicação possível, lógica e de aceitação universal. O problema não é a carne, porque a carne é igual, o problema não é o vidro, porque o vidro é igual. Se a única diferença é a gaze, a explicação vem da gaze. As moscas vêm de fora e a gaze não deixou elas entrarem. Quando eu falo que o grupo teste, o grupo controle, só tem uma diferença, uma variável, quem seria, gente, essa variável? A gaze. Pode notar que a carne não varia, a carne é igual. O vidro não varia, o vidro é igual. A temperatura tem que ser a mesma, tudo tem que ser igual. Só pode ter uma coisa variando, que é exatamente gaze ou não gaze. Inclusive, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se a carne for diferente, essa aqui é picanha, essa aqui é alcatra. Alguém pode argumentar, picanha não vira mosca, mas alcatra vira. Então não pode ser carne diferente, tem que ser carne igual, pedaços de carne idênticos, para você ver a diferença. Se um vidro for branco e outro preto, alguém pode argumentar, não tem mosca aqui porque o vidro é branco, tem moscas aqui porque o vidro é preto. Não. Os dois vidros têm que ser igual. Se um é branco, outro é branco. Se um é preto, outro é preto. Se um é transparente, outro é transparente. Temperatura tem que ser igual. Se aqui estiver quente, aqui estiver frio, alguém pode argumentar, não tem moscas aqui porque está quente demais, tem moscas aqui porque está frio. Então a temperatura tem que ser igual. Tudo tem que ser exatamente igual, só pode ter uma única diferença. Nesse caso, uma única variável. Mesma carne, mesmo vidro, mesma temperatura, a única diferença é a gaze, então a explicação tem que vir da gaze. Moral da história, a única explicação viável é que moscas não surgem espontaneamente, elas vêm de fora, a gaze não deixou elas entrarem. Inclusive, a gente chega na última etapa do método hipotético dedutivo, o que, aliás, é a parte mais importante. Gente, o resultado, as conclusões que a gente pode tirar. Duas possibilidades. Número 1, a dedução que a gente foi lá e tirou daquela hipótese saiu diferente do resultado da experiência. Então, eu tinha levantado um palpite, eu tinha feito previsões. Se as minhas previsões se mostraram falsas, gente, a hipótese está falsa. Isso quer dizer, moçada, que o meu palpite, o meu achismo inicialmente está errado, eu vou ter que ir atrás de outra hipótese. Entretanto, se a gente tem que a dedução, o que eu estava prevendo, foi exatamente igual ao resultado da experiência, a hipótese se mostra verdadeira. Ou seja, moçada, eu apenas achava, agora eu tenho certeza, uma hipótese verdadeira passa a ser tomada como sendo verdade científica.
ela passa, gente, a ser encarada não mais como um palpite, ela passa a ser encarada como sendo verdade absoluta dentro dessa situação. Então, as 7 etapas: observação, questionamento, coleta de dados, hipótese, o meu palpite, dedução, a previsão das consequências do meu palpite, experimento. E aí o experimento, para ser válido, eu tenho que poder repetir quantas vezes eu quiser, ele tem que ser controlado. Ele tem que ser controlado. Tem uma parte que é o experimento em si, tem a parte que é a simulação da observação inicial. A observação inicial, a carne jogada em algum canto com as moscas em cima. Esse é o controle. O experimento, o teste, é a gaze aqui na brincadeira. Entre o grupo controle e o teste só pode ter uma diferença. Tudo igual, uma única diferença. Vidro igual, carne igual, tudo igual, menos a gaze. Toda a explicação vai ter que ser em cima da gaze e o resultado. Se a dedução foi diferente do resultado, o resultado foi diferente do que eu estava esperando, hipótese falsa. Se foi igual ao que eu estava esperando, hipótese verdadeira, passa a ser então uma verdade científica, como a gente estava comentando.